Em Darwin se equivocou e o filme Tom alcança talvez o seu nível mais ácido de observação social ao transformar a comédia em um espelho quase cruel da condição humana contemporânea, onde a evolução deixa de ser um processo de aprimoramento coletivo para se tornar apenas uma corrida individual por conforto imediato. E desde os primeiros minutos fica evidente que esta não é uma narrativa interessada em progresso ou transformação, mas sim em exposição, em mostrar como certos comportamentos se perpetuam justamente porque funcionam dentro de um sistema moral frouxo, e Thomas surge mais uma vez não como protagonista no sentido clássico, mas como síntese de uma mentalidade, alguém que navega pelo cotidiano com uma mistura de ingenuidade estratégica e oportunismo instintivo, sempre convencido de que está um passo à frente, quando na verdade apenas repete padrões herdados. E o filme constrói essa ideia com uma sucessão de cenas aparentemente simples, pequenas disputas verbais, conflitos domésticos, mal-entendidos banais que crescem até se tornarem absurdos, e o riso nasce exatamente dessa desproporção entre causa e efeito, algo que o roteiro explora com inteligência ao nunca permitir que as situações se resolvam de maneira definitiva, reforçando a sensação de que tudo é provisório, inclusive a razão, e é uma ironia constante no modo como os personagens justificam suas atitudes, sempre apelando para uma lógica pessoal que ignora completamente o impacto coletivo, e é aí que o diálogo com Darwin se torna mais evidente, pois se a evolução pressupõe adaptação ao meio, o que vemos é um meio que se molda para acomodar o egoísmo, normalizando comportamentos que deveriam ser exceção, e uma das forças desta leitura está justamente na forma como o filme trata o fracasso não como algo traumático, mas como estado permanente. Ninguém aprende porque aprender exigiria abrir mão de pequenas vantagens simbólicas, e pessoalmente essa abordagem sempre me remete a situações vividas fora da tela, aquelas conversas circulares em que todos falam e ninguém escuta, onde o objetivo não é entender, mas impor presença, e Toma captura isso com uma precisão quase documental, disfarçada de farsa, e os personagens secundários funcionam como extensões dessa mesma lógica, cada um representando uma estratégia diferente de sobrevivência social, o silêncio cúmplice, a agressividade disfarçada de humor, a moral seletiva, e juntos eles constroem um microcosmo onde a estagnação é confundida com estabilidade, e o ritmo do filme contribui para essa sensação ao evitar clímax tradicionais, preferindo um fluxo contínuo de tensão leve, como se a vida daqueles personagens fosse uma eterna preparação para algo que nunca acontece, e quando o filme se aproxima do final, não há uma sensação de fechamento, apenas de continuidade, o que reforça a tese central desta análise. Talvez Darwin não tenha se equivocado, talvez a evolução social simplesmente tenha estacionado num ponto confortável demais para avançar, e Darwin se equivocou e ganha força justamente por assumir essa visão pessimista com humor, sem discursos didáticos ou soluções fáceis, convidando o espectador a rir primeiro e refletir depois, muitas vezes reconhecendo a si mesmo nos gestos mais mesquinhos e nas justificativas mais frágeis, e é essa identificação incomoda que transforma a comédia em algo duradouro. Porque o filme não termina quando a tela escurece, ele continua e quando nas pequenas situações do cotidiano. Lembrando-nos de que talvez o maior erro da evolução não tenha sido biológico, mas cultural, uma escolha coletiva por repetir o conhecido em vez de arriscar o aprendizado, e nesse sentido, Thomas se consolida não apenas como entretenimento popular, mas como um retrato persistente de uma espécie que sobrevive muito bem, mas evolui muito pouco.